Bom, pessoal, no primeiro vídeo relativo à teoria do conhecimento moderno, eu tratei, digamos assim, eu usei Descartes para tratar de aspectos gerais que caracterizam a modernidade, né? Eu queria me deter agora um pouco mais nas estratégias específicas do Descartes com relação a esse projeto da modernidade, porque, embora seja um pensador moderno, né, ele é caracterizado por uma certa maneira de entender, digamos assim, o método cartesiano é um método específico, por exemplo, não é um método empírico, né? Embora a escola chamada de empirismo, ela também faz parte do projeto da modernidade. Então tem aí alguma especificidade no pensamento do Descartes que eu gostaria de tratar agora num segundo vídeo, então, inicial sobre a teoria do conhecimento moderno, né? Bom, nós dizemos, em geral, que o Descartes é um racionalista, né? O que significa isso, né? Significa que aquela estratégia moderna de submeter a razão à crítica, né? Embora ela seja geral, os pensadores, os filósofos todos vão adotar uma metodologia diferente para fazer isso, né? No caso do Descartes, ele adota essa metodologia que nós chamamos de racionalismo. Por que o racionalismo, né? Bom, o racionalismo diz respeito ao fato de que, na condução desse processo de crítica da razão, o que o Descartes vai fazer é desenvolver as consequências de uma crença básica na capacidade da razão de corrigir-se a si mesma por meio do exercício racional. Quer dizer, embora então se parta daquela noção de que a razão humana, né, o livre, o uso natural da razão humana, ele pode levar a erros, o método de correção, aquilo que nós entendemos por procedimento crítico, a minha fantasia hoje está incomodando, aquilo que nós entendemos por método crítico vai adotar a característica racional, racionalista em Descartes. Quer dizer, a razão vai tentar corrigir os seus erros por meio de um exercício racional, estritamente racional dos seus procedimentos. O que significa isso? Bom, eu vou exemplificar isso contando rapidamente aqui o roteiro de um texto famoso do Descartes chamado Meditações Metafísicas, em que ele faz esse exercício de dúvida sobre o conhecimento que ele adquiriu por meio da educação, tentando fundamentar o conhecimento. Então, o início do texto é mais ou menos essa constatação de que todo o conhecimento que ele possuía naquele momento, ele não tinha nenhum critério, nenhuma maneira de discernir que parte desse conhecimento realmente era confiável, que parte não era confiável, era duvidoso, e que partes seriam totalmente falsas, né? O Descartes diz, olha, eu não tenho método, eu não tenho um critério para resolver isso. Bom, como é que eu vou fazer? Bom, eu vou considerar o seguinte, eu vou submeter todo o meu conhecimento à dúvida. Então, nada do que eu sei, eu estou seguro de nada que eu sei. Suponha que tudo isso tenha sido afetado por uma dúvida. Ele diz, olha, mas tem coisas muito óbvias que parece que eu não estou errado. Por exemplo, eu sei que eu estou aqui, né, olhando um livro, né? Estou aqui diante de um livro, isso é um livro. Aí o Descartes vai dizer o seguinte, bom, mas é verdade que às vezes, né, a minha visão me engana, os meus sentidos me enganam, né? Eu vejo uma pessoa se aproximando, acredito que é o Rodrigo, mas não é o Rodrigo, né? Era o Ricardo que se aproximava, eu me enganei. Bom, se eu estou procurando a fundamentação segura para o conhecimento, eu vou adotar o seguinte princípio, então. Se os meus sentidos, os meus 5 sentidos, a minha percepção, aquilo que nós chamamos nesse componente, nesse curso de teoria do conhecimento, de percepção ou sensação. Se a minha percepção me engana às vezes, eu vou considerar que ela me engana sempre, e aí eu abro mão de todo conhecimento que possa ser derivado da percepção, né? Pronto, se elimina tudo. Se uma parte é contaminada, eu considero que tudo pode ter sido contaminado por uma questão de prudência, né? Não é que de fato tudo esteja contaminado, mas é uma questão metodológica de tentar obter alguma coisa absolutamente segura, porque esse é o projeto do Descartes, encontrar alguma coisa absolutamente segura. Se eu quero alguma coisa absolutamente segura, eu descarto aquilo que pode estar contaminado pela falsidade. Então, se os meus sentidos me enganam às vezes, eu elimino toda a verdade que poderia ser derivada da percepção. Certo? Bom, o que me resta? Bom, nós já sabemos a essa altura, nós estudamos Heráclito, estudamos Zenão, estudamos Platão, então já sabemos a essa altura que
aquilo que não é derivado da evidência empírica, né, que sobrevive a qualquer crítica que se possa fazer à evidência sensível como fonte original do conhecimento, a evidência racional. Então, todo conhecimento derivado da evidência racional, né, pode ser verdadeiro, não está afetado pela suspeita de que os sentidos erram, né, e, portanto, poderiam contaminar esse conhecimento. O que são essa evidência racional? Que tipo de conhecimento ela gera? Verdades puramente lógicas, né, do tipo, bom, toda coisa vermelha é colorida, né? Isso é absolutamente verdadeiro, né? A cor do cavalo branco de Napoleão é branco. 2 mais 2 é igual a 4, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo equilátero é 180 graus, né? Então, isso são verdades racionais que não devem, né, efetivamente ser submetidos à suspeição se nós, mesmo quando nós desconfiamos dos sentidos, né, da evidência empírica. A evidência racional sobrevive a isso. Bom, mas o Descartes quer encontrar alguma coisa que seja absolutamente segura. Então ele cria uma ficção, e é uma ficção que a princípio você tem uma certa estranheza. Pô, por que o Descartes está criando uma ficção, a ficção do que a gente chama, a ficção do gênio maligno, a qual me referi rapidamente no vídeo anterior? Que ficção é essa? Ele diz, olha, eu tenho certeza que 2 é igual a 4, então a princípio isso não poderia ser afetado pela dúvida. Mas como ele quer ter essa certeza absoluta, ele diz, olha, vamos supor o seguinte, existe um gênio maligno, um sujeito, né, extremamente poderoso, né, e sutil, que ele, toda vez que eu penso 2 mais 2 igual a 4, ele interfere de tal maneira que eu esteja errando. Do meu ponto de vista racional, parece que está certo. Mas se há essa influência maliciosa e permanente, extremamente poderosa, ele pode me enganar sempre, né? Na prática, isso significa que eu posso estar enganado sobre tudo a qualquer momento. Então, quer dizer, esse é o ponto máximo da dúvida que nós podemos chegar, de fato, né? Pensar que há alguma coisa superior a nós, cuja ocupação sádica, né? Cuja ocupação sádica é provocar erro em nós cada vez que nós raciocinamos coisas simples, como A igual a A. Pode ser que não seja, pode ser que ele esteja me induzindo ao erro. Veja bem, efetivamente isso não tem nenhuma base fatual, não se está pensando que o demônio não tenha mais nada que fazer a não ser nos sacanear o tempo inteiro. Isso tudo tem que ser visto dentro do projeto cartesiano de encontrar uma certeza absoluta. E só aí essa figura fictícia do gênio maligno tem sentido. Então, cuidado aí, né, nas interpretações. Então, Descartes não está sendo assediado por um espírito do mal, visando enganá-lo o tempo todo. É um artifício metodológico, ou seja, você cria uma dificuldade enorme visando obter uma certeza também muito grande, uma certeza absoluta. Bom, o Descartes, então, diz o seguinte, bom, então suponha que sempre que eu penso eu estou errado, eu estou sendo enganado, né? Olha, ele diz, por mais que o gênio maligno, esse gênio fictício, né, se empenhe, ele pode me enganar sempre. Ele só não pode me enganar que eu penso. Enquanto eu penso, eu tenho certeza que, enquanto um ser que pensa, se eu penso é porque eu existo, porque eu estou desempenhando uma função, né? Então, disso o gênio maligno não pode me enganar, mesmo que ele se empenhe maximamente com todo o seu poder, né? Ele não pode me enganar sobre isso. Se eu penso, logo eu existo. É o famoso ditado, a famosa conclusão do raciocínio cartesiano, que ficou conhecido na sua fórmula latina, que é cogito ergo sum, né? Então, veja bem, esta certeza é a primeira certeza, né? Bom, o que vai caracterizar aí o racionalismo metodológico de Descartes? Caracteriza que essa primeira certeza foi obtida por um exercício interior da razão. Quer dizer, ele está se apoiando em quê? Ele está se apoiando apenas na razão. Então, é a razão no seu uso crítico, né? É a razão dobrada sobre si mesma, né? Através dessa metodologia da dúvida extrema, que a gente chama de dúvida hiperbólica, uma dúvida muito radical, que consegue chegar à primeira certeza. Bom, a partir daí, como é que Descartes estrutura o conhecimento a partir dessa primeira certeza? Bom, o procedimento é o seguinte, a partir de uma primeira certeza, né, ele tenta gerar uma segunda certeza, e essa segunda certeza ele fornece, é discutível, enfim, se essa primeira certeza gerou a segunda certeza, que é a demonstração da existência de Deus. Ele usa um argumento medieval, um argumento que foi originalmente concebido por Santo Anselmo,
Eu não vou entrar aqui nos detalhes porque não é o nosso foco, né? Depois ele demonstra a existência do mundo externo, né? Porque a princípio só a existência do eu, né? E dos eventos mentais estariam garantidos. Depois a existência de Deus, depois a demonstração das coisas exteriores, né? O mundo, portanto, né? O que é importante aí? O importante é o procedimento, né? O Descartes vai dizer mais ou menos assim, para a gente manter, né, a certeza adquirida nessa primeira verdade, o cogito, a certeza da existência, da minha própria existência, eu não posso agregar ao conhecimento nada de maneira externa, não posso conectar nada de maneira exterior, né, justapor um conhecimento que não é derivado das verdades já reconhecidas, né? Eu não posso acrescentar alguma coisa que não passe por esse método de uma verdade, primeira verdade gera uma segunda verdade, essa segunda verdade gera uma terceira verdade. Então esse é o procedimento racional, metódico, cuidadoso que é típico do racionalismo cartesiano, né? A questão toda então é que a segunda verdade ela tem que ser deduzida logicamente da primeira verdade. A terceira verdade tem que ser deduzida logicamente da primeira e da segunda. Quer dizer, né, existe uma cadeia dedutiva de razões em que você vai encontrando as verdades, né? Uma verdade não pode ser acrescentada a esta corrente, porque aí você está tratando literalmente de uma corrente de verdades que vão se encadeando umas às outras, né? Então esse é o método racionalista do Descartes. Nada pode ser acrescentado que não passe por um exame minucioso, cuidadoso do uso da razão. E também não pode ser acrescentado que não esteja devidamente fundamentado em razões anteriormente já aceitas, né? É o que depois nós vamos chamar, já no século XX, de fundacionismo. Por que fundacionismo? É porque, na verdade, o sistema do conhecimento ele funciona como uma espécie de, baseado na metáfora da construção civil. Primeiro você faz um alicerce, uma base razoável, e veja aí, né, o Descartes mesmo faz referência digamos, a limpeza do terreno, quer dizer, vamos remover tudo que nós já consideramos verdadeiro e vamos começar de novo. Aí ele cria o alicerce, a primeira certeza, o cogito. A partir da segunda certeza, ele cria o primeiro andar, a existência de Deus. A partir do primeiro andar, ele cria o segundo, ele demonstra a existência das coisas externas, né? Então, esse é o processo, né? Depois ele chega, portanto, a fundamentar as outras ciências. Então, você tem um edifício em que uma verdade que vai sendo acrescentada, ela depende das verdades inferiores que já foram aceitas anteriormente. Essa é a ideia do fundacionismo. Você tem uma primeira verdade que dá origem a outras verdades posteriores, né? Então é uma cadeia de razões, na verdade, né? Alguns comentadores se referem a essa ideia de uma cadeia de razões, né? É um conhecimento que é articulado de maneira minuciosa, parte a parte. Nada externo, sem justificativa, pode ser incluído aí, que não esteja devidamente baseado nas fundações do edifício, né? Portanto, a ideia do fundacionismo, essa metáfora da construção civil, do edifício que vai se construindo o conhecimento como edifício que possui uma base assim sólida. Para isso, obviamente, você precisa de uma primeira certeza que não depende de uma outra certeza, que é a noção do cogito, né? Essa ideia de que penso, logo existo, essa certeza que aparentemente nos termos cartesianos ela é inabalável. Ok? Com isso nós damos por encerrado o Descartes, né? E partimos para as próximas aí com algum membro da escola empirista para a gente ver, dentro desse projeto da modernidade, uma metodologia diferente da cartesiana, que não é racionalista, é empirista, mas que possui em comum com ela essa disposição para submeter todo o conhecimento existente à crítica, a recomeçar as coisas a partir de uma base sólida, diferente da cartesiana, mas dentro desse mesmo espírito. Até a próxima.